Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Mário. Vamos à aula de hoje? Vamos lá. Aula 51, objeto de conhecimento, elementos notacionais da escrita, morfossintaxe, detalhamento, conhecimentos linguísticos e gramaticais, tempos verbais, concordância nominal e verbal, regras ortográficas e pontuação. Muito bem, vamos à aula? Vamos lá. Vamos falar sobre ortografia. Vamos falar sobre ortografia? Muito bem. Então, a escrita é uma representação dos sons da fala. Por isso, existem sons que são grafados de diferentes maneiras, assim como existem sons diferentes que utilizam a mesma letra para a sua grafia. Então, é importante que você saiba que a escrita ela está atrelada a práticas sociais. Isso significa que a maneira como escrevemos as palavras é determinada por uma convenção, um acordo, as regras de ortografia. Mas é porque tem... Aí você se pergunta assim, mas por que eu tenho que dominar esse conjunto de regras ortográficas? Agora você imagina, observe essa palavra aí, olha só. Então temos a palavra onça, né? Você fala onça, mas ao mesmo tempo você poderia grafar, se você quisesse, olha só. Pelo som, pela fonética, você poderia grafar de algumas formas. Olha só, dessa maneira aqui, ó, né? Então onça, alguns outros tipos de som. Olha só, observe aí. Então, temos aí onça, onça. Olha só, observe aí. Temos várias formas, né, de poder escrever grafando um som. Só que nós temos regras. Para escrever a maneira correta. É a primeira maneira, não é isso? Então, indique aí, observe que o som ele pode ser representado por diversas letras, mas imagine você que se todo mundo pudesse escrever as palavras de maneira como achasse melhor, já imaginou? Né? Devemos nos lembrar, porém, que a nossa ortografia ela é convencional, ela segue uma regra, ou seja, é definida por acordos. A melhor maneira de aprendê-la é dominá-la, e com auxílio da memorização visual, ou seja, de ter contato com as palavras, saber como são escritas, treiná-las, assim você vai indicar a maneira correta de se escrever. Ok? Muito bem, vamos analisar agora algumas dúvidas sobre algumas palavras, algumas letras que você possa ter dúvida. Vamos lá, olha só. Dúvidas aí, se você tem dúvidas em escrever se escreve com a letra Z ou com a letra S, qual das duas letras usar, né? Então você pode pensar assim, poxa, essa palavra ela se escreve com a letra Z ou com a letra S? O som é muito próximo, não é isso? O som ele é muito próximo. Então a confusão entre essas duas letras ocorre quando precisamos representar o som do Z, né? Há uma confusão. Aí você diz, poxa, mas eu escrevo com a letra S ou com a letra Z? Existem regras. Bem simples. Se você prestar atenção, você não vai errar mais. Olha só. Então temos aqui, como por exemplo, no som representado pela letra em destaque na palavra casa, né? Ela vem ter aqui um som de Z. Casa. Só que você não escreve com Z, você escreve com S. Por quê? Porque existem regras, né? Regras para seguir. Então, casa é com S. Vamos ver aqui, por exemplo, usar essa terminação aqui, ó, izar, ao final da palavra, ali no sufixo, ok? No sufixo. Usa-se izar se a palavra de origem foi escrita com S. Professor, como assim? Eu vou escrever esse final, izar, esse sufixo aí,
se a palavra de origem foi escrita com S? Exatamente. Olha só, quando você escreve a palavra análise, ela é com S. Então, a palavra que vai derivar dela também vai ser com S, você não vai escrever com Z. Derivou, a original análise é com S, então vá sem medo. Analisar, isar com S também, tá bom? A mesma situação na pesquisa. Ó, pesquisa é com S, você escreve com S, não é isso? Então, as palavras que derivarem da palavra pesquisa também vai ser escrito com S. Pesquisar, com S, tá bom? Então, nesse primeiro momento aí, que é importante que você saiba, né? É a origem da palavra, né? A palavra que dá origem, a palavra primitiva. Então, temos a palavra, falamos aqui sobre a palavra análise e a palavra pesquisa, né? Análise se escreve com S. Logo, as palavras que vão derivar dela vão ser escritas com S também. Analisar. Pesquisa é com S. As palavras que vão derivar dela também vão ser com S. Pesquisar com S. Notaram aí? Então, o som, esse som de Z, você vai escrever nas palavras de origem com S, todas as que derivarem com S. Pesquisar, analisar com S, tá bom? Muito bem. Então, vamos ver agora da forma contrária, que for palavras com Z. Olha só, caso contrário, se a palavra, olha só, observe aí, se a palavra de origem não for escrita com S, você vai utilizar com isar, com Z. Ou seja, a palavra primitiva, a palavra de origem, ela não é escrita com S, mas eu vou precisar utilizar esse sufixo isar. Professor, mas a palavra não é escrita com S. Aí você vai colocar isar com Z, tá bom? Vamos lá, o exemplo aí, ó. Frágil, por exemplo, frágil, a palavra frágil, tem S? Não, não tem S, né? Não tem S. Se não tem S, as palavras que vão derivar vão ser escritas com Z. Frágil, fragilizar. Ó, com Z. Ok? Economizar. Vem de que palavra? Economia. Tem S aí? Não, não tem. Então, as palavras que vão derivar vão ser escritas com Z. Economizar. Ok? Palavra moderno. Tem S? Não. As palavras que derivarem e tiverem esse som de Z, vai ser escrito com Z. Isar. Modernizar. Muito bem. Ok? Muito bem, muito bem. Então, nesse primeiro momento, o que você aprendeu aí? As palavras que tiverem o final S, né? A palavra de origem, analisar, análise, improviso. Improviso tem S? Tem, né? Então vai ser improvisar. Palavra pesquisa é com S? A original é. Então, a derivada pesquisar é com S também. Olha só o exemplo que nós trouxemos aqui para você. Temos aqui, ó. Observe aí. A palavra análise. Análise é com S, né? Análise. A palavra que vai derivar, o verbo aqui, vai também ser com S. Analisar. Improviso tem S? Tem. Improviso tem. Olha só, a palavra primitiva é improviso. Aí o verbo vai ficar improvisar. Tem S aqui também. Muito bem. A palavra liso, olha só, com S, ó, né? Com S. Então vai ser alisar, com S também, não vai ser com Z. Alisar. Então você observa sempre a palavra de origem. Se tiver S, não vai ser com Z a palavra derivada, vai ser com S. Pesquisa. Palavra derivada, pesquisa é com S. Você escreve com S.
a palavra que vai derivar é com S também, pesquisar, ok? Assim como revisão. Tem S? Tem, professor, tem S. Revisão tem S. Eu escrevo com S. Muito bem. A palavra que vai derivar dessa palavra também vai ter S, não vai ser com Z, é com S. Revisar, ok? Então, o que nós podemos dizer aí a respeito desse primeiro momento? Que as terminações isar com S, isar com Z estão relacionadas às regras específicas. Se a palavras primitivas for escrita com S, as derivadas também serão grafadas, ou seja, escritas da mesma forma, com S. As palavras primitivas, aquelas que na língua portuguesa não provêm de outra palavra, palavras derivadas, aquelas que na língua portuguesa provêm de uma outra palavra. Professor, fiquei meio enrolado. Então, ficou meio enrolado. Olha só, as palavras que foram derivadas com S, de palavras originalmente com S, as que derivarem vão ser com S. As que não tiverem, vai ser com Z. Tá bom? Então, vamos ver aqui, ficar atento a isso aí, olha só. Quando na palavra primitiva não houver a letra, olha só, observe aí, quando na palavra primitiva não houver a letra S, as palavras que dela derivarem serão escritas com a letra Z. Ficou claro? Muito bem. Então, isso aí eu tenho certeza que você não vai esquecer mais. Vamos falar um pouco mais aí sobre essa terminação que você não vai errar mais. Terminação isar com S e isar com Z. Ok? Muito bem. Então, vamos lá. Olha só outro exemplo que nós trouxemos aqui para você. Observe aí. Ó, atual, tem S? Não. A palavra derivada dela, então, vai ser com, exatamente, com Z. Não tem S, olha só. Atualizar. Muito bem. Canal, tem S? Palavra canal? Não, não tem, professor. Então, a palavra que vai derivar, no caso aqui, um verbo que vai derivar da palavra canal, se não tem S, ele vai ter Z. Tá aqui, ó. Canalizar, com Z. A palavra eterno tem S? Não, professor, não tem S, não. Então, a palavra que vai derivar vai ser com Z. Eternizar. A palavra fértil tem S? Não, a palavra derivada, o verbo derivado aqui, fertilizar, com Z. Ok? Muito bem. Assim como a palavra símbolo, aí as palavras não têm S, só no início, mas no final não tem, então simbolizar. Útil também não tem, utilizar. Notaram aí como é fácil, né? Então, a palavra primitiva, aqui comigo, a palavra primitiva, ela tem S, a derivada vai ter S. A palavra primitiva não tem, vai ser a derivada letra Z, ok? Muito bem, vamos lá, prosseguindo. X ou CH ou Z, X ou Z, como escrever? Observe aí. Quando você encontrar assim essas palavras aqui, ó, palavras que tenham esse grupo inicial aqui, ó. Observe aí. Grupo inicial em, começou com essas duas letras aí, ó, né? Começou com em, você vai utilizar o X sempre, ok? Muito bem. Então, olhe para mim aqui, que isso é importante que você saiba, tá? Começou com em, esse grupo inicial em, quando vir, é com X. A próxima vai ser com X. Enxada, enxame, enxofre, enxoval, enxugar, X. Em, você já sabe que vai escrever o X, quando esse grupo inicial, começar com esse grupo inicial em, tá bom? Vamos lá, olha só, observe aí.
Então, temos aqui, ó, enxada, enxame. Olha aí, tudo com grupo inicial em, ó. Enxofre, enxoval, enxugar, enxerido, enxaguar. Olha aí, notaram? Começou com esse grupo inicial em, a próxima é X. Está claro? Está claro, né? Enxergar, enxovalhar. Muito bem, olha só. Agora, presta atenção. Sempre tem uma regra aí de atenção. A palavra encher é com CH. Por quê, professor? Aqui comigo, olha só. Encher provém da palavra cheio. Por isso que é com CH. Cheio. Encher. Tá? Então tem que ver aí. Notaram? Como sempre a palavra primitiva, ela vai dominar. Então você tem que observar sempre a palavra primitiva. A palavra que dá origem. Nesse caso é a palavra cheio. A palavra cheio é com CH. Então, encher tem o elemento, o grupo inicial em, mas devido ali à palavra original, a palavra primitiva, cheio, ele vai ser encher, com CH, tá bom? Prosseguindo aí, olha só. Então temos aí, atenção, encher e seus derivados. Todas elas provêm da palavra cheio. Encher, enchente, todas vêm da palavra cheio. Encharcar, encharcar, por que é escrito com CH, professor? Encharcar não vem de cheio. Encharcar vem da palavra, observe aqui, charco. Vem da palavra charco. Por isso que a palavra primitiva charco, encharcar, tem o grupo inicial em, mas com CH, porque vem da palavra charco, tá bom? Prosseguindo. É bom saber essas situações. Olha aí, encharcar é com CH, porque vem da palavra charco. Enchiqueirar. Professor, por que enchiqueirar é com CH também? Porque vem da palavra chiqueiro. Chiqueiro de porco, né? Eu acho que é de porco, né? É de porco, não sei. Muito bem. Então, notaram aí? O som é o mesmo, mas a escrita não. Como saber? Então, você tem que saber aí que depois de em, você vai escrever letra X, né? Ou vai seguir aquela regra, a regra das palavras primitivas. Cheio, charco, chiqueiro, enchiqueirar, encher, eles vão ter essa característica, tá bom? Muito bem, vamos lá? Olha só. Então, vamos falar aqui, ver algumas outras situações. Observe aí. Após o olha só, exame, sempre vai usar o X, após o ó. Exame, examinar, exato, exalar, exaltar, êxito, exílio, exímio, exibir, exemplo, executar, exercer, exorbitante, exuberante. Notaram aí? Então, após essa letra inicial, o E, você já sabe, você vai escrever o X, ok? Grupo inicial em X. Somente as que são escritas com CH é devido ali à palavra primitiva. Cheio, charco, chiqueiro. Tá bom? Muito bem. Prosseguindo. Letra E. Aqui, após a letra E, você vai escrever o X. Vamos ver aqui, após o grupo inicial, me. Após o grupo inicial, me, você vai escrever o X. Mexerica, mexicano, mexer, mexilhão. E repetir o mexer aqui, ok? Muito bem. Então, notaram aí, grupo inicial me, vem o X. Grupo inicial me, vem o X. Mexerica, mexicano, mexer, mexilhão, e é isso.
Após o grupo inicial, não. Após a letra E, X ou Z, vem o X, ó. Exame, exalar, exílio, exemplo, exorbitante, exuberante, executar, exímio, exaltar, examinar e outros, né? Muito bem. Vamos falar agora sobre a letra G e J. Muito bem, G e J, olha só. Então, algumas palavras que você possa confundir pelo som, mas você vai grafar, vai escrever corretamente agora. Então, o G e o J, qual das duas letras eu vou usar? A confusão entre essas duas letras ocorre quando precisamos representar o som do G antes das vogais E ou I, como, por exemplo, no som representando pela letra em destaque nas palavras geladeira, aqui, ó, geladeira. Você pode até se confundir, assim, poxa, será que geladeira se escreve com J ou com G? Porque o som, ele é muito parecido, né? Então, você pode tentar ali escrever com J. Apesar de você tanto praticar, você sabe que está incorreto, mas o som do J, ele é bem próximo ali ao G, como diz aqui, como diz o conceito, né? Que pode haver essa confusão ali quando ele está ali à frente das vogais E e I. Muito bem. Prosseguindo, então. Vamos ver aqui algumas palavras. Olha só. Quando que usamos a letra G? Observe aí. Diante de substantivos terminados com esse final aqui, ó. Com esse final. Agem, igem e ugem. Então, esses substantivos aqui que vão terminar com agem, igem e ugem, olha só, preste atenção aqui para mim. Terminou com agem, igem e ugem, você já sabe que vai escrever com G, né? Garagem, viagem, agiotagem, fuligem, ferrugem, origem, todas terminam com agem, igem e ugem. Com G você vai escrever, tá bom? Muito bem, vamos lá ver aqui os exemplos. Olha só. Então temos aqui, ó, diante dos substantivos terminados em agem, igem e ugem, você vai escrever com G. Ó, agem, igem, ugem. Então as palavras aqui, ó, garagem, viagem, ó, ok? É o substantivo, tá? Não é o verbo viajar é outro. Muito bem, o substantivo viagem. Agiotagem, fuligem, ferrugem, origem. Notem aí que é tudo com G, ok? Agem, igem e ugem. Muito bem, prosseguindo. Nas palavras terminadas com, olha só, você vai escrever também com G. Terminou com ágio, égio, ijo, ógio e ujo. Terminou é com G. Terminou com isso aí é G, sempre. Pedágio, sacrilégio, prodígio, refúgio, relógio, né? Então, são palavras aí que terminam com ágio, égio e ujo. Você vai escrever com G, tá bom? Muito bem. Ágio, égio, ijo e ujo. Prosseguindo, olha só. Então, vamos ver aqui nas palavras de origem tupi e africana. Então, as palavras indígenas e as palavras africanas, palavras árabes, você vai escrever com a letra J. Então, muito característico aí das palavras que se originaram aí das palavras indígenas. As palavras indígenas, elas vão ser escritas com J, assim como as africanas e as árabes também, olha só. Jiboia, né? Não é escrito com G, é com J. Giló, jeca, e assim vai, ok? Algumas palavras aqui que eu trouxe para você. Vamos falar sobre algo muito importante também para você saber escrever. Olha só, prosseguindo. Quando escrever mal com U e mal com L? Você sabe escrever mal com U e mal com L, a diferença? A diferença básica é o seguinte, para você saber. Olha para mim aqui, olha só. A diferença básica. Primeiro, mal com U, você tem que saber o seguinte, mal com U é o contrário de
bom. Mal com U é o contrário de bom. Lobo mau. Lobo bom. Não é isso? Então, mal, bom. Mal com U. Mal. Lobo mau. Lobo bom. Então, mal e bom. Mal com U é o contrário de bom. E o mal com L é o contrário de bem. Mal com L é o contrário de bem. Ele está mal. Ele está bem. Notaram aí? Então, mal com L é o contrário de bem. Se você substituir, aí você vai saber qual a forma correta que você vai escrever. Ou é um mal com U, ou o mal com L. Mal com L é o contrário de bem, e mal com U é o contrário de bom. Mal garoto. É o contrário de bem? Bem garoto? Não, né? Então, é bom garoto. Então, já sabe que é escrito com U. Muito bem. Ele está bem. Se você for falar ele está mal, é mal com L, né? Porque mal com L é o contrário de bem, tá bom? Vamos lá? Vamos exercitar um pouquinho? Vamos lá. Então, falamos aqui a respeito, continuamos falando, olha só. Deixa eu retornar aqui, vamos retornar aqui para esta situação aqui, olha só para relembrar você, olha só. Então, mal com L é o contrário de bom. Mal com U, professor. Exatamente. Mal com U é o contrário de bom. E mal com L é o contrário de bem. Tá bom? Então, isso aí vai ficar já gravado na sua memória e você não vai escrever, porque isso é importante para você grafar corretamente as palavras. Então, vamos lá. Mal é um adjetivo, uma característica de alguém. Assim como bom também é uma característica de alguém, uma pessoa boa, né? Um homem bom, um homem mau, é uma característica, tá bom? Então vamos lá. Ele é um mau profissional, mal com U. Por quê? Porque se eu quisesse escrever o contrário, eu ia escrever ele é um bom profissional. O contrário de mal é bom, mal com U é bom. Tá? Muito bem. Ele está de mau humor. Se eu substituir por bom humor, dá certo, né? Então é o contrário. Então é com U. Ele é um mau caráter. Ele é um bom caráter? Olha aí, é o contrário, não é? Então está correto. Ele tem medo do lobo mau. Mau não é uma característica do lobo? É. O contrário seria um lobo bom, né? Muito bem. Então esse mal com U é uma característica de alguém. O lobo, a característica do lobo é ser mau, a característica do caráter é ser mau, a característica do humor é ser mau, a característica do profissional é ser um mau profissional, ok? Então, note aí que a característica ela vai ser sempre o escrito com letra com U. E o contrário, bom. Se você substituir, vai caber o bom, tá bom? Prosseguindo aí, vamos seguindo, falar agora sobre o mal com L, que é um advérbio, uma característica, né? Ele vai modificar o verbo, aqui, ó, vai modificar o verbo, é um advérbio. Ele modifica o verbo, modifica o próprio, aliás, ele modifica o verbo, modifica também adjetivo, a característica, exatamente, e o próprio advérbio, tá bom? Muito bem. Então temos aí, ó, o mal com L, escrito com L, ele é o contrário de bem. Ok? Então, trabalharam mal. Não é a característica aqui, está modificando o verbo? É, mal com L. Se eu quisesse trocar, trabalharam bem. Bem é o contrário de mal com L. Ok? Cabe certinho. Muito bem. Ele foi treinado, ele foi mal treinado. Ele foi mal treinado. Olha só. Ele foi mal treinado. Poderia substituir por ele foi bem treinado. Então, o contrário do bem é o mal com L. Ok? Muito bem. Ele está sempre de mal, ele está sempre mal-humorado. Ó, poderia substituir pela característica dele, ao invés de estar mal-humorado, está bem-humorado. Então, o contrário de mal com L é bem, ok? Então ficou claro aí essa característica do mal. Mal com L, mal com U. Mal com U, ele vem ser
um adjetivo, uma característica. Bom garoto, mau garoto com U. Né? Ele está bem. Bem é o contrário de mal com L. Então, ele está mal com L. Ok? Muito bem. É isso. Falamos aí sobre ortografia.